Olá, tudo bem? Você sabe o que é uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal? Pois bem, na aula de hoje nós vamos aprender o que é e como encontrá-las, como calculá-las. Para começarmos então, observemos o gráfico da função f de x igual a 2x menos 6 dividido por x menos 5. Bem, essa função aqui, o domínio dela são todos os números reais, exceto o número 5, tá? Se observarmos aqui, então, quando atribuirmos valores para x, né, temos esse gráfico aqui. A parte, então, para x maior que 5, a parte para x menor do que 5. Pois bem, esses tracejados aqui, ó, vertical é uma assíntota vertical. E esse daqui, nessa reta, então, horizontal, é uma assíntota horizontal. Mas como que a gente vai encontrar elas? Para encontrar elas, nós vamos usar os conceitos das aulas anteriores de limite infinito e limite no infinito. Pois bem, como que eu chego nessa assíntota, então, aqui horizontal? Para eu encontrar assíntotas horizontais, eu vou fazer o limite quando x tende a infinito e limite quando x tende a menos infinito. E para encontrar as assíntotas verticais, eu vou pegar um ponto qualquer, aí, né? No caso aqui eu peguei o ponto 5, e quando eu faço o limite de x se aproximando de 5, seja ele pela direita ou pela esquerda, quando a resposta der mais ou menos infinito, nós chegamos à conclusão que x igual a esse valor é uma assíntota vertical. Calma aí, a gente vai fazer um pouquinho ainda disso. Mas só para a gente entender, olha aqui então, nesse caso, eu tenho que quando x tende a infinito, o valor da função está se aproximando de um ponto aqui que a gente percebe quando faz limite dessa função x tendendo a infinito, dá 2. Ou seja, quando x tende a infinito, o valor da função se aproxima cada vez mais de 2. Se eu fizer o limite dessa função quando x tende a menos infinito, a resposta dá também, está cada vez se aproximando mais de 2. Então, esse limite também dá 2. Tá? Desse caso, eu chego à conclusão que y igual a 2 é uma assíntota horizontal. Ah, mas sempre vai acontecer de dar o mesmo resultado quando eu faço para mais infinito e quando eu faço para menos infinito? Não. Se aqui der uma constante e aqui der outra constante, isso significa então que o gráfico tem duas assíntotas horizontais. Ele pode então ter nenhuma assíntota horizontal, ou seja, quando você faz o limite para mais infinito ou para menos infinito, não dá uma constante. Então, para ser assíntota horizontal, esse limite tem que dar como resposta uma constante, tá bem? Eu posso ter somente uma assíntota horizontal, como aconteceu aqui, ou eu posso ter casos de funções que têm mais de uma assíntota horizontal. No caso, duas, que é quando eu faço limite para mais infinito dá um resultado, limite para menos infinito, outro resultado. E para eu encontrar as assíntotas verticais, eu vou ver as restrições no domínio, vou calcular o limite quando o x se aproximar desses pontos, os limites laterais. Se algum desses limites laterais der mais ou menos infinito como resposta, já é suficiente para eu concluir que x igual a esse valor é uma assíntota vertical. Nesse caso, então, para esse gráfico dessa função, nós temos uma assíntota horizontal, que é o y igual a 2, e uma assíntota vertical, que é x igual a 5. Então, vamos lá, ó. Vemos que o gráfico da função se aproxima do eixo vertical x igual a 5. Então, ó, o eixo vertical x igual a 5 aqui. À medida que a variável x se aproxima de 5. Tanto pela esquerda quanto pela direita. E que, quando a gente faz esses limites, né, limite da função quando x se aproxima de 5 pela direita está dando mais infinito, limite dessa função quando x se aproxima de 5 pela esquerda dá menos infinito. Tal reta é chamada de assíntota vertical. Temos de modo geral a seguinte definição. Diz-se que a reta vertical x igual a um valor é uma assíntota
vertical do gráfico da função f se pelo menos uma das afirmações seguintes forem verdadeiras. Ou seja, se pelo menos um dos limites laterais, a gente coloca 4 itens aqui porque eu tenho limite à direita do ponto A e limite à esquerda do ponto A. Se um desses limites laterais tiver como resposta ou mais ou menos infinito. Tá bem? No nosso caso aqui em cima, ó, por que eu falei que x igual a 5 é uma assíntota vertical? Porque quando eu faço x se aproximando de 5 pela direita, a resposta dá mais infinito. Quando eu faço limite de x se aproximando de 5 pela esquerda, a resposta dá menos infinito. Mas bastava um deles dar como resposta mais ou menos infinito, já é suficiente para eu concluir que é uma assíntota vertical. Tá certo? De modo análogo, no exemplo, a linha horizontal y igual a 2 é chamada de assíntota horizontal do gráfico. Por que ela é chamada de assíntota horizontal? Porque quando eu faço o limite dessa função x se aproximando, x tendendo a infinito, a resposta dá 2. E o limite dessa função quando x tende a menos infinito deu também 2. Como deu o mesmo resultado, é uma reta só. Tá certo? Então, essa assíntota horizontal. Como que eu vou fazer então para encontrar a assíntota horizontal? Simples. Vou fazer o limite no infinito, tá certo? E o limite tendendo a menos infinito. Se algum desses limites der uma constante, essa constante é uma assíntota horizontal. Então, olha lá. Diz-se que a reta horizontal y igual a um valor b é uma assíntota horizontal do gráfico da função se pelo menos uma das afirmações seguintes forem satisfeitas. Perceba que é pelo menos uma, não precisa ser as duas. Quando eu faço o limite dessa função para x tendendo a infinito, ele dá esse resultado de b. Quando eu faço o limite dessa função para x tendendo a menos infinito, dá o resultado b. Então, como eu falei, pode acontecer de eu fazer esse limite e não dar uma constante b. Quer dizer que não tem assíntota horizontal. Pode acontecer de eu fazer e dar o mesmo valor, como aconteceu no nosso exemplo. Tem uma assíntota horizontal só, y igual a esse valor. No nosso exemplo, y igual a 2. E pode acontecer de eu fazer e dar dois resultados diferentes. Isso significa que eu vou ter duas assíntotas horizontais. Bem, o que a gente precisa guardar então nesse primeiro momento é como eu encontro assíntotas horizontais e assíntotas verticais. Resumindo, para eu encontrar assíntotas horizontais, eu vou fazer limite para x da função para x tendendo a infinito, limite da função para x tendendo a menos infinito. Se algum deles der uma constante, essa constante é chamada de assíntota horizontal. Isso quer dizer que o gráfico está se aproximando dela. Olha lá, quando x tende a infinito, deu uma constante, quer dizer que o gráfico está se aproximando dela. Então, essa reta é chamada de assíntota horizontal. Bem, quando eu tiver restrições no domínio e eu fizer o limite da função se aproximando desse ponto, seja à direita ou à esquerda desse ponto, e o resultado do limite der mais ou menos infinito, né, que foi o que falou aqui, ó, a resposta do limite lateral dá mais ou menos infinito, a gente chega à conclusão que x igual a esse valor é uma assíntota vertical. Então, para nós encontrarmos assíntotas verticais e assíntotas horizontais, a gente vai usar o conceito das aulas anteriores de limite no infinito, limite infinito, tá bem? Então, daqui a pouco, a próxima videoaula vai ser dos exemplos. Até mais!